Os meus cumprimentos a todos. Já do domínio público que, enfim, eu já não estou ligado a esta casa diretamente, de maneira que confesso que foi preciso um certo esforço para me convencer que deveria vir, mas enfim, compromissos são compromissos e tenho todo o gosto realmente em estar aqui a conversar com os meus amigos de novo. Bom, a sensação que eu tive ao pensar um bocadinho naquilo que haveria hoje aqui de trazer foi que, de facto, sinto que tenho muito pouco a transmitir. Enfim, vamos ver se conversando a gente tira algum partido deste nosso tempo, mas, de facto, parece-me que ajudar a preencher as fichas das unidades curriculares é algo que talvez não mereça muito esforço, enfim, portanto, não mereça esta minha estadia aqui. Ora bom, gostaria de chamar a atenção para alguns passos que me parecem, de facto, fundamentais na construção e, portanto, no preenchimento de uma ficha de unidade curricular. Ora bom, será necessário ter ideias muito claras sobre quais os objetivos do curso. Para que serve o curso? O que é que se espera que os estudantes vão, de facto, obter desse curso? Temos que, com certeza, apresentar uma matéria a ser apreendida por todos. Enfim, o programa é essencial também. Temos que definir o conjunto de atividades que achamos conveniente para que realmente o estudo seja consequente. Bom, preencher estes campos acho que é algo que todos poderiam fazer sem esta minha ajuda. No entanto, devo dizer que ao tentar nestes últimos anos refletir um bocadinho e esforçar-me por preencher bem, ou o melhor que me era possível, a ficha da unidade curricular que eu lecionava, devo dizer que senti dificuldades e provavelmente estas dificuldades também são aquelas que muitos sentirão. Realmente, definir os objetivos específicos da unidade curricular, afinal, não era tão simples quanto eu julgava. E eu diria que, numa unidade curricular, encontramos logo dois conjuntos distintos. Alguns objetivos que têm a ver mesmo com o conteúdo da unidade curricular. Chamemos-lhe, por exemplo, objetivos específicos. É uma designação como outra. Agora, para além disso, a unidade curricular para a qual estamos a construir a nossa ficha, essa unidade curricular faz parte de um todo. E esse todo, o curso, tem ele próprio um conjunto de objetivos que também é preciso ter em conta. Eu diria, então, que há objetivos específicos da unidade curricular, haverá objetivos gerais. No caso concreto que eu aqui apresento, objetivos gerais, no caso concreto, dos mestrados integrados, mas, enfim, do curso em que se integra o
a disciplina ou a unidade curricular de que estamos a falar. Bom, para um grupo e outro grupo, era bom que conseguíssemos, de facto, especificar, sem sombra de dúvidas, o que é que esperamos que os estudantes, de facto, vão conseguir. Ora bem, no caso concreto que está aqui na frente, enfim, nesta unidade curricular, havia a necessidade de um determinado algoritmo ser trabalhado, ser experimentado, sentido, adquirido pelos estudantes o mais depressa possível, digamos, no primeiro mês. Então, ali aparece logo um resultado previsto para o final do primeiro mês. No final do primeiro mês, espera-se que o estudante seja capaz de fazer isto, aquilo e aquilo outro e não sei o quê. Bom, depois encontramos um conjunto de outros resultados que, eu diria, já serão esperados para o fim do período letivo. Bom, eu estou a destacar, ou estou a chamar alguma atenção para este pormenor, porquê? É que, ligado aos objetivos e, portanto, aos resultados esperados que nós pretendemos que ocorram, está o método que vai ser implementado. Que conjunto de atividades nós vamos sugerir aos nossos estudantes que realmente executem para que os objetivos sejam, de facto, alcançados? Bom, não basta propor trabalhos, não basta definir os objetivos, é preciso verificar se há condições, se realmente ocorreu ou não ocorreu a aprendizagem que nós pretendíamos. Bom, isto tudo então para eu dizer que, ligado aos objetivos, há os métodos, conjunto de atividades previsto e o sistema de avaliação. Bom, reparem, um conjunto de componentes da avaliação, penso que deve ser construído a pensar sempre no conjunto de resultados que pretendemos, de facto, obter. E, na minha opinião, a ficha da unidade curricular, para além de fazer uma listagem das componentes da avaliação e de quanto elas vão contribuir para a classificação final, eu acho que faz falta uma outra coisa, que é demonstrar a todos, demonstrar aos estudantes que os trabalhos propostos, os momentos de avaliação propostos, têm uma finalidade: permitir determinada aprendizagem. Depois, de facto, estão alinhados, entre aspas, esses trabalhos propostos estão alinhados com os objetivos específicos e objetivos gerais da unidade curricular. Bom, eu disse, por exemplo, que havia um determinado algoritmo que supostamente tinha que ser adquirido no primeiro mês. Porquê? Porque depois ia ser
recorrentemente utilizado ao longo de todo o percurso formativo. Daí que, no final do primeiro mês, aparecesse um mini-teste ali, enfim, com um determinado formato, um determinado peso, mas, portanto, o objetivo específico era, logo no início, a ficha da unidade curricular, chamar a atenção, há aqui uma atividade que interessa para consolidar determinado conhecimento, está prevista para o dia tantos e é importante que todos tenhamos consciência desse momento. Depois, enfim, há ali mais uns quantos momentos de avaliação. Parece-me que é útil que os estudantes tenham a noção de que esses momentos de avaliação têm um sentido. Finalmente, há um outro aspecto que me parece importante transmitir aos estudantes e é útil também para os docentes ao planearem a atividade da unidade curricular, que é o tempo previsto para as várias atividades ligadas à unidade curricular ao longo de todo o período letivo. Ora bem, no caso concreto, estávamos a falar de uma unidade curricular com 6 unidades de crédito, portanto 27 horas, enfim, por cada unidade de crédito, temos 162 horas no total. O tempo previsto seriam 162 horas. Bom, mas, de facto, há um período letivo de umas semanas, umas 20 semanas, e há uma carga de trabalho que está aqui apontada da seguinte maneira. Por exemplo, esta semana 25, 2 horas teóricas, 2 horas para estudo e realização de trabalhos de casa relacionados com o tratado nas sessões teóricas, 3 horas de aulas práticas, 2 horas para completar trabalhos e fazer estudos relacionados com a matéria tratada nessas aulas práticas. Isto dá, para esta semana, um valor total de 9 horas, como aqui aparece. Obviamente, há outras atividades, por exemplo, o caso do mini-teste, estão previstas ali 5 horas mais, naquela semana em que vai haver o mini-teste, uma preparação adicional que supostamente ocorrerá na vizinhança destas provas. Depois havia um outro trabalho importante do ponto de vista de, enfim, interesse para a unidade curricular, um projeto a realizar ao longo de 3 semanas, logo previsto no início, e cá estão 15 horas de trabalho ali alocadas, de maneira que, de facto, como podem ver, há uma noção logo no início do que se espera em termos de volume de trabalho para esta unidade curricular. Dizia eu há pouco, a propósito do tema anterior, e, portanto, das questões ligadas à avaliação, que era importante para os estudantes conhecer logo no início que avaliação e porquê estas atividades. Eu diria que é importante também num qualquer momento em que haja uma avaliação institucional ou uma avaliação do curso. Enfim, quando uma entidade externa vier analisar determinado curso ou determinada unidade curricular, é bom poder demonstrar que estão criadas condições para que, por exemplo,
se é previsto que numa unidade curricular ela contribua para aumentar a capacidade ou treinar a capacidade de comunicar, é bom que se demonstre que há determinados momentos de avaliação especificamente dedicados a demonstrar essa capacidade de comunicação. Se, por exemplo, uma determinada unidade curricular deve permitir para aumentar a capacidade de aprendizagem autónoma, é preciso demonstrar, é preciso que haja um trabalho proposto que o estudante vá fazer sozinho e cujo resultado seja analisado e criticado no final. Se não houver um momento de avaliação expressamente virado para esse objetivo, não consegue demonstrar-se que foram criadas condições para que essa aprendizagem ocorresse. Bom, quer-me parecer que estes, do meu ponto de vista, eram os pontos fulcrais, entre aspas, do preenchimento da ficha da unidade curricular. Definir muito bem os objetivos, os resultados esperados, o sistema de avaliação proposto, o tempo ou a carga de trabalhos espalhada ao longo de todo o período letivo. Portanto, objetivos, métodos, avaliações e tempos. Bom, quanto ao preenchimento da ficha da unidade curricular, parece-me que pouco deverá ser dito. Eu acho que neste momento a minha sensação é que o modelo de ficha da unidade curricular que está implementado precisa de ajustes, precisa de ser melhorado no sentido de fomentar o aparecimento da resposta a estas questões que eu aqui fui pondo. Mas, mesmo no formato atual, parece-me relativamente simples o seu preenchimento. Antes de vir para aqui, fui dar mais uma vista de olhos a ver se encontrava algum tutorial interessante. Encontrei, há muitos disponíveis acerca da definição destes resultados esperados, estes learning outcomes. Achei curiosa esta fórmula que aqui transcrevo, esta atividade de modo a atingir este objetivo. Ou, enfim, pronto, esta expressão parece-me que, esta fórmula parece-me fala por si e achei-a interessante. Desse mesmo tutorial, destaco uma outra mensagem, outra transparência com um conjunto de 5 pontos que parece-me interessante. Qual o resultado esperado da aprendizagem? Ainda não falei disso, mas parece-me muito importante que a ficha da unidade curricular diga qual o background necessário, o que é que, de facto, deverá ter sido estudado antes, de maneira a haver facilidade ou maior facilidade na frequência da unidade curricular. Quais os métodos, enfim, que tipo de avaliação e um último pormenor que eu não consegui ainda colocar na ficha de uma qualquer das minhas unidades curriculares, não vi colocado nas dos colegas, mas parece-me que seria muito importante que pudesse aparecer. Quais são os critérios que vão ser utilizados para a classificação? Eu vou tentar ser um bocadinho mais explícito, perdoem-me só este minutinho com um exemplo. Penso que todos os nossos estudantes gostariam muito de saber
o que é que precisam de fazer para obter aprovação? A gente responde ter 10 valores na escala de 0 a 20. Pronto. Mas penso, do meu ponto de vista, que respondemos mal. O que é preciso para ter aprovação, penso que é ter atingido os objetivos mínimos. E o que é isso? Atingir os objetivos mínimos para uma determinada disciplina, uma determinada unidade curricular. Vejamos o caso de algumas das disciplinas que me passaram pelas mãos. Pronto, lá nas mecânicas. Vários problemas, quer fosse em testes, mini-testes ou no exame, havia sempre 2, 3 problemas que eram corrigidos de um modo, digamos, proporcional. Fez 50%, tem nesta linha metade da cotação que teria. Fez esta conta bem feita, tem não sei quantos por cento da cotação. Ora bem, por redução ao absurdo, eu diria que há uns quantos problemas e porque as contas estão bem feitas, no primeiro problema, um valorzito. No segundo problema, porque as contas estão bem feitas, um valorzito. E assim sucessivamente. No primeiro teste, no segundo teste, em todos os momentos de avaliação, um bocadinho, porque as contas foram bem feitas. Esses bocadinhos todos somados atingiram os 10 valores, o 9,5, 9,51. Então, de facto, o que levou à passagem, à aprovação nessa unidade curricular, foi o somatório de demonstrações de que a pessoa sabe somar 2 com 2. Não é, de modo algum, a demonstração de que foram atingidos os objetivos mínimos. Ora bem, para além dessa definição do que é a passagem, acho que era muito importante também saber ou dizer aos nossos estudantes onde está a excelência. O que é ter 18, 19, 20? O que é isso? Se a ficha da unidade curricular pudesse adiantar um bocadinho, especificando esses pormenores, penso que ganharíamos todos. Eu já talvez não, estou de fora, mas pronto. Ganhariam as pessoas, ganhavam os estudantes. Em relação a esse particular, eu diria que, uma vez eu consigo... o único documento em que me recorde já aparece algo de semelhante é num documento já bastante conhecido das pessoas desta casa, que tem a ver com a realização das dissertações nos mestrados integrados. De facto, vamos lá ver se eu consigo chegar ao fim. Esse documento já termina dizendo classificação 10 a 12 significa não sei o quê, 12 a 13 significa não sei quantos, 14, 15 mais qualquer coisa, a excelência significa excelência. Bom, penso que seria útil cada um dos presentes, ao fazer a ficha da respectiva ou das respectivas unidades curriculares, tentasse em algum local dizer o que era indispensável para obter a aprovação, o que era razoável para ter uma nota boa e o que seria necessário para chegar à excelência. Bom, penso que já me estendi demasiado, peço desculpa por esse abuso e passaria a palavra à doutora Carolina Leite e, obviamente, estarei ao dispor depois para conversarmos um bocadinho, se puder ser útil. Onde é que eu seguro? Olha, aqui vai precisar de uma ajuda. Eu ando com isto na mão, senão. Eu
Bem, então, boa tarde, eu chamo-me Carlinda Leite, aliás chamo-me Carlinda Faustino Leite, a minha irmã, que é conhecida por Ana Maria Faustino, é minha irmã, e primeiro dizer porque é que aqui estou. Eu estou porque, como sabem, nós temos um projeto em comum. Fomos desafiados pelo José Manuel Martins Ferreira, e desculpem que também vou tratar as pessoas pelo nome, as que eu conheço. Fomos desafiadas pelo José Manuel Martins Ferreira para construirmos aquilo que podia ser um observatório da qualidade da aprendizagem. E, nesse sentido, estamos a delinear o que serão as bases para esse observatório e faz parte das várias, do plano que foi previsto, aquilo que se chamam mini-formações. E esta é uma mini-formação, e o José Manuel Martins Ferreira, como pessoa organizada que é, e quem o conhece deve reconhecer isso, o que é que nos pediu? Que nós usássemos 20 minutos, eu vou tentar cumprir, e por outro lado, que também disponibilizássemos os materiais para os pôr na plataforma Moodle. Precisamente como isso se tratava de uma mini-formação, o que eu forneci e foi colocado na plataforma Moodle foram apenas 3 tipos de documentos. Um foi aquilo que eu pretendi, e que é isto, FUC, Clarificação de Conceitos, e que é um documento muito simples, nada ambicioso, se calhar até pode ser considerado demasiado simples, onde eu clarifiquei alguns dos conceitos que vou hoje aqui usar e que fazem parte das fichas das unidades curriculares, e aqui acrescentei aqueles que nós temos já da UP, enquanto no nosso glossário académico, e que também estão relacionados com as fichas das unidades curriculares. E, nesse sentido, vou dizer que vou utilizar, aliás, agora o professor, por acaso estava pelos nomes, estava a chamar, o Carlos Magalhães, até agora, não só enunciou os elementos que fazem parte das fichas das unidades curriculares, mas fez inclusivamente uma proposta de que as fichas das unidades curriculares também enunciassem os critérios. E, portanto, no fundo, esta ideia que aqui está presente é de conseguirmos utilizar uma avaliação do tipo criterial, em vez de ser uma avaliação do tipo normativa, que é aquela que nós comparamos, que aliás é a que é usada para o acesso ao ensino superior. Nunca se sabe se um 12, se um 14 ou se um 15. Pode-se prever, mas não se sabe, porque tudo depende das classificações que os concorrentes tenham. E o Carlos Magalhães até agora sustentou muito a importância de se definir uma avaliação de tipo criterial com a enunciação clara não só dos objetivos, mas do que serão os critérios para se considerar suficiente, razoável ou bom ou muito bom, no sentido de tornar claro também aos estudantes as regras do jogo e para que cada um, utilizando este paradigma que nós dizemos em que estamos envolvidos, também saiba aquilo que espera daquela unidade curricular e saiba que para atingir o excelente, forçosamente tem de dedicar mais tempo, tem de conseguir atingir mais do que um estudante que meramente queira o suficiente. Mas eu não fiz isso. Eu fui menos, cumpri só as regras. Fui à ficha da unidade curricular e vi quais eram os elementos e é na base dessas, embora depois no debate se possa propor. E, portanto, para clarificar, eu vou utilizar o termo objetivos como na ideia da intenção do propósito que orienta a unidade curricular na sua relação com o curso em que se insere. E já agora, também o Carlos Magalhães também já disse isto, que é evidente que os objetivos da unidade curricular a cada um de nós, e cada uma de nós está vinculado, tem que ter uma relação com o curso, e aquilo já foi, e esta situação já foi muito bem. E, por outro lado, na ideia de que a indicação dos objetivos deve permitir comunicar de forma clara
os propósitos que justificam o ensino e que se traduzirão em aprendizagens. É esta ideia que eu acho que nós todos, é quase uma verdade no seu Lapalice, dizer que o ensino só se justifica para gerar aprendizagem. E, portanto, a enunciação, a forma como enunciamos os objetivos, tem de tornar muito claro aquilo que se pretende com a aprendizagem, porque o ensino só se justifica para gerar aprendizagens e, portanto, eu tenho de definir esses objetivos não em termos do que eu vou fazer, mas em termos do que eu quero que aquilo que eu estou a ensinar gere e, portanto, enunciados em termos de aprendizagem. E para além disso, e também já foi muito bem demonstrado na minha perspectiva pelo Carlos Magalhães, é que esse objetivo deve depois também servir para esse objetivo, ao enunciar esta forma clara e ao enunciar o resultado da aprendizagem, é evidente que ele forçosamente tem de demonstrar alguma coisa que seja observável, um comportamento, um desempenho, que me demonstre que de facto o estudante aprendeu. Agora, daqui a bocadinho eu vou contrariar isto que eu estou a dizer que se deve fazer. Não, porque eu não vou contrariar, vou dizer que não devemos ficar por aí. Não é? Bem, outro termo que nós usamos muito é agora o termo do Learning Outcomes, entendido, e eu aqui vou entendê-lo, enquanto qualquer coisa muito próximo ou mesmo próximo dos resultados da aprendizagem. E, portanto, que expressa as aprendizagens que os estudantes fizeram no final da unidade curricular ou da formação e que devem ser enunciados, como eu agora disse. E a própria bibliografia sugere alguns verbos que se devem usar e outros que não se devem usar. Por exemplo, quando nós dizemos saber que o estudante no final desta unidade sabe distinguir o que é, eu não sei dar um exemplo da área da engenharia, mas ajude. Distinguir, não, que no final desta unidade este estudante sabe as regras para construir um prédio, não sei. O saber não é, o saber não me enuncia um comportamento, um desempenho, portanto, quando eu enuncio o objetivo recorrendo a verbos deste estilo, eu estou a utilizar um objetivo que ainda não é verdadeiramente específico ou comportamental e, portanto, que tem de ser desdobrado, e também já aqui foi dito, em objetivos específicos que determinem o comportamento. Daqui a pouco eu vou contrariar que não se deve ficar por aqui. Mas na segunda. Bem, mas esta é uma regra. Aliás, quando se começaram a aparecer os objetivos em educação, começou a aparecer precisamente Bem, isto foi quando se pretendeu que o ensino fosse mais eficaz e mais eficiente e, portanto, os teóricos, o primeiro teórico que marcou muito este campo, considerava que os currículos deviam organizar-se em torno de 4 perguntas-chave. E, portanto, qualquer currículo devia permitir responder a estas 4 perguntas. A primeira, o que é que eu pretendo com esta atividade? A segunda, que métodos é que eu vou usar para ter a certeza que se atinge? E, portanto, a terceira, a que recursos vou recorrer para que este ensino, esta aprendizagem seja eficaz e eficiente? Não é? E, finalmente, como é que eu tenho a certeza que aqueles resultados foram alcançados, ou seja, avaliar. E isto correspondeu a uma determinada orientação que não é aqui agora, que não é completamente aqui agora está subjacente às nossas unidades curriculares. E, portanto, eu não vou contrariar isto, vou dizer que nesta fase estamos um pouco mais à frente. E por isso é que também hoje usamos, para além destas expressões, a expressão competências. E aqui, eu já nem vou ler isto, porque eu própria senti necessidade de escrever mais do que quando escrevi sobre objetivos. Mas as competências que nós agora todos usamos na nossa terminologia, quando falamos de educação e de formação, as competências é alguma coisa que é construído pelo próprio. Claro que o próprio, para desenvolver essas competências, tem de ter conhecimentos, portanto tem de dominar os conteúdos,
tem de dominar o saber fazer, estas questões mais práticas, mais comportamentais, mas tem de as articular e tem de lhes dar um sentido articulado, e, portanto, e numa forte relação com as situações reais. E por isso, quando nós hoje apontamos para o curso, quando nós submetemos um curso à aprovação, enunciamos o perfil de competências que esperamos que aquele licenciado ou licenciada tenha, não é? Inclusivamente, o suplemento ao diploma que se apresenta hoje não é mais do que isto. É dizer, eu certifico que este licenciado ou esta licenciada, no final desta formação, são competentes para isto, para isto, para isto, para isto. Não é? Nem lhe dizemos que eles sabem isto, isto, isto. Dizemos que eles são competentes para isto e que são competentes nesta escala, com 10, com 12, com 15. A competência também, evidentemente, que está relacionada com isso. E, portanto, no entanto, é verdade que... e, portanto, no fundo, o que eu digo aqui, nesta parte, é que, neste sentido, o que caracteriza a competência é, essencialmente, a capacidade que, neste caso, o estudante tem de mobilizar estes conhecimentos e estes comportamentos mais instrumentais que adquiriu em situações reais. Mas, no entanto, e realçava isto, ter as competências por referencial da ação educativa pressupõe, como eu há pouco, e eu repito só para dar mais ênfase, pressupõe valorizar os conhecimentos e valorizar a utilidade social e o sentido desses conhecimentos. Não é? Pronto. Outro conceito que eu vou aqui usar é, evidentemente, o de conteúdos. E vou entender, eu acho que esta não é... que é pacífico entre nós, embora às vezes, quando se olha uma unidade curricular, às vezes aparecem nos objetivos, nos conteúdos, outra vez objetivos, ou ao contrário. Não é? Portanto, os conteúdos, no fundo, realmente são os assuntos, as temáticas que fazem parte da unidade curricular. Depois, a avaliação é este entendimento da avaliação. Se nós hoje aceitamos que a classificação é um elemento importante da avaliação, mas não esgota, e se aceitarmos, e eu aceito, não é? Que a avaliação é um dispositivo importante para a própria aprendizagem, então nós temos de ter também procedimentos de avaliação que nos permitem, por um lado, recolher dados e elementos para a classificação, mas, por outro lado, procedimentos que apoiem o estudante na construção da aprendizagem. E por isso é que nós hoje falamos em processos de autoavaliação, avaliação formativa, e recorremos a milhentos procedimentos que fazem da avaliação um dispositivo de formação. Por outro lado, isto que o Carlos Magalhães há pouco estava a dizer, quanto mais clara forem, se nós tornarmos muito claro o que pretendemos, mais possibilidades os estudantes têm de construir. Por um lado, parece até uma contradição. Se nós queremos desenvolver nos estudantes autonomia, por outro lado, dizer-lhes claramente estamos a indicar só um caminho. E é verdade. Quanto mais pormenorizados, estruturados nós formos, mais estamos a formatar e indicar um caminho. Por isso é que muitas vezes nós indicamos aqueles objetivos, em vez de lhes chamarmos como objetivos finais, entendemos-los apenas como indicadores da aprendizagem ou como indicadores de que a competência se está a desenvolver neste sentido. E por isso também que muitas vezes, a seguir, pomos reticências, às vezes até só simbólico, porque não nos conseguimos lembrar e às vezes até os estudantes seguem só aqueles. Mas mesmo do ponto de vista do simbólico, tem uma importância para mostrar que aqueles são apenas alguns indicadores, que podem existir outros caminhos para desenvolver aquela competência. Não é? E a questão da avaliação, que eu aqui não desenvolvi muito, aliás, o Carlos Magalhães eu não vou desenvolver tanto, embora porque considero que é outra
é tão importante que vale a pena, se calhar, um debate mais prolongado, mas a verdade é que a avaliação é crucial para se conseguir uma formação de qualidade. E depois a própria bibliografia, que eu não sei as regras que utilizam, nós utilizamos muito estas regras, as normas da APA, que são assim. Por outro lado, não vou agora aqui, porque são excede nos 20 minutos, mas a verdade é que nós temos todo no nosso glossário da UP, há todo um conjunto de termos que, na minha ótica, na minha perspectiva, estão muito bem enunciados e que nos permitem, que nos dão pistas relativamente ao que queremos. Por exemplo, até este termo, acordo de aprendizagem, pressupõe que, de facto, cada um de nós recorra a procedimentos que passam pelo estabelecimento de um contrato didático com os estudantes. Não é? E isto, para muitos de nós, isto é novo, porque a nossa tradição era muito mais nós definirmos o que queríamos e passávamos. Esta expressão, ao fazer parte do nosso glossário, pressupõe um outro procedimento em que haja esta base negocial, de diálogo. Mesmo que às vezes isto, eu tenho de reconhecer que às vezes ela é mais simbólica, mas de facto isto desenvolve nos alunos a competência do aprender a aprender e da responsabilidade pelo tempo que vai justificar que aquela unidade curricular tenha um determinado número de ECTS e não apenas o número de ECTS que teria se esgotasse no tempo de ensino, no tempo da aula presencial. Pronto, fala nos tipos de avaliação, que o Carlos Magalhães já falou na questão da avaliação diagnóstico, para termos como ponto de partida. Bem, eu passei para aqui aquilo que se justifica. Não pus aqui uma coisa que hoje ouvi para aqui a falar com uma colega, e por acaso me parece que também era importante, que era aqueles níveis de qualificação do sistema europeu, do sistema de qualificação. Portanto, nós sabemos o que é que um licenciado, para ter o nível 6 do sistema europeu, que competências tem de ter? Um mestre, que competências tem de ter? E eu não pus porque pensei que esta era da esfera da organização do curso e não da unidade curricular, e é verdade, é da organização do curso e não da unidade curricular. Não me acredito que a Direção-Geral aprove algum curso que não tenha esta relação. Não é? Mas, de qualquer forma, a verdade é que nós depois nas unidades curriculares, como temos por referência ao curso, também a temos de ter, e se calhar a Manel depois podíamos pôr na plataforma, que eu acho que é estruturante. Bem, portanto, esta era só... Quanto tempo gastei? Eu pus o relógio aqui, mas esqueci-me de olhar. Mas, quanto? 15? Não, está morta por me ver pelas costas e disse isso. Olha, bem, e então eu preparei um PowerPoint antes de ver mas que é curto, e que apresentava um esquema geral, que era o papel que atribuo às FUCs na organização e nos processos de desenvolvimento do currículo, alguns conceitos para a definição de uma plataforma que eu comecei por apresentar já, e depois uma análise da planificação a partir de algumas fichas de unidades curriculares que aqui trouxe, e depois o debate que está para além dos 20 minutos, não é? Bem, o papel que atribuo, por exemplo, de facto, eu podia pensar, preenchemos as fichas das unidades curriculares porque é uma obrigação e pronto. Mas, de facto, eu devo dizer que a minha área de trabalho é na área do currículo e da educação e da avaliação e, portanto, evidentemente que não podia estar nesta área se não reconhecesse que a planificação é algo muito importante para criar condições de uma formação de qualidade. E, portanto, enquanto situação pré-ativa deste processo, dos processos de ensino-aprendizagem, eu considero que ela é muito importante para organizar esses processos. É evidente que, se calhar, se cada um de nós for às suas recordações como docente, se lembra que, se calhar, numa fase primeira, ou quando está numa unidade curricular em que é o primeiro ou segundo ano, tem de fazer uma planificação muito mais pormenorizada depois quando já tem mais experiência, não é?
Pronto. Mas, de qualquer forma, a planificação, mesmo quando se tem muita experiência, é crucial para não perder as oportunidades de que os momentos que estamos com os nossos estudantes gerem uma formação de qualidade. Por outro lado, porque permite uma melhor gestão de tempo, dos recursos, das relações, etc. Não é? E, de facto, quando se pensa nisto, se eu vir agora como é que eu planifico, faço numa folhinha A4. Não é? E que ponho aquilo quase, quer dizer, nem mostro a ninguém, porque não ficariam com uma boa imagem minha se vissem o que é uma planificação de hoje. E se eu comparar isto com o que era há uns anos, numa unidade curricular, é uma diferença abismal. Ali era tudo muito mais cronometrado, porque me servia para a preparação. E mesmo hoje, quando inicia uma unidade curricular, que é no princípio, é evidente que ela tem de ser muito mais pormenorizada, porque às vezes, inclusivamente, obriga-me a pensar em o que é que pode ocorrer, enquanto quando uma pessoa já tem experiência, já se consegue. São as vantagens que a idade depois dá. Bem, depois, então o que é que se planifica? E por isso que eu dizia há bocadinho que ia contrariar algumas das ideias que tinha. Na tradição, o que se planifica eram os conteúdos, o tempo e a avaliação final, apenas naquela intenção de obter elementos para uma classificação. E se nós, de certeza, que se nós tentarmos ver o que eram as nossas planificações há uns anos, quando eu digo há uns anos atrás, tem de ser há bastantes anos atrás, de facto, o que lá estavam eram os conteúdos, como é que íamos gastar. Podíamos às vezes pôr também o método, não é? A metodologia ou a atividade, mas era essencialmente isto. O reconhecimento de que a formação não se pode esgotar no simples ato de obter um conhecimento e que era preciso adquirir saberes fazeres, não é? Empurrou-nos para isto, portanto, uma fase moderna, que é chamada de uma fase moderna, empurrou-nos para a necessidade de, nas planificações, termos também não só aqueles elementos para que a tradição apontava, que era apenas a ideia do ensino e não a ideia da aprendizagem, mas também, portanto, apontam-nos para a necessidade de definirmos objetivos. E estes objetivos foram na altura um dos autores, eu devo dizer que até era para trazer o livro, para ler a história, porque acho que é muito ilustrativa, mas esqueci do livro. Mas na altura, um autor que pesou muito nesta, e que justificou a importância de se definirem objetivos claros que indicassem completamente o comportamento. Ele contava uma história que um cavalo-leão, que certo dia encontrou 5 moedas. E que, portanto, que se meteu ao caminho com as 5 moedas e que encontrou primeiro um animal marinho, que agora não recordo, e ele perguntou, onde é que vais? E ele perguntou, ele disse que ia procurar melhor vida. E ele disse, se me deres umas moedas, eu indico bem, caminho. Bem, ele foi seguindo até que encontrou uma baleia, um tubarão. E o tubarão perguntou-lhe onde é que ele ia, ele dizia que ia procurar melhor vida. E ele disse, se me deres as moedas, eu indicar-te-ei o caminho. Abriu a bocarra e lá se foi. E o autor utiliza isto, evidentemente, para mostrar que se nós não soubermos onde queremos ir, corremos o risco de chegar onde não queremos. E, portanto, que era necessário definir claramente os objetivos, indicando o comportamento, o desempenho final. E esta tese teve enorme influência em todos os níveis de ensino, provavelmente no ensino superior foi onde teve menos impacto, para a definição, a organização dos cursos e das disciplinas e dos processos de ensinar e de aprender, estruturados em objetivos que no final da aula deviam ser prova de que o estudante sabia, não é? Tinha atingido aquilo e, portanto, indicando o comportamento. As críticas a esta prática, porque não tinham em conta a contextualização, não tinham em conta
por exemplo, o que a própria sociedade pretende, não tinham em conta os pontos diferenciados dos estudantes, etc., apontou, e aquilo numa fase mais, nisto que eu digo, uma fase mais recente, para a necessidade da contextualização de formação, portanto, a relação com o curso, era isto que o Carlos Magalhães há pouco dizia. Ao definirmos os objetivos, temos de ter em conta, não são os objetivos que eu considero muito importantes para a minha unidade curricular, eu tenho de pensar porque que a minha unidade curricular que contributo é que ela tem para este curso e como é que ela, e portanto como existe esta relação. O que quer dizer que nos obriga a nós próprios a primeiro fazermos estabelecermos. Depois, definir que competências se pretendem desenvolver nos estudantes e que decorre da relação, evidentemente, como já foi até dito, com o perfil profissional que se pretende formar. E esse perfil profissional, evidentemente, tem a ver com a área, mas também tem a ver com o grau. E com o grau tem a ver com os tais níveis de qualificação europeus que há pouco eu disse. Depois, pronto, os outros todos elementos e também, em relação à avaliação, são os procedimentos e instrumentos de avaliação numa lógica não apenas de tomada de decisão face a um determinado valor na escala, mas também numa lógica de regulação do processo de aprendizagem e sempre nesta ideia de um processo de melhoria. E, portanto, no fundo, eu considero que as fichas das unidades curriculares que estão a ser seguidas na UP, neste momento, apontam para isto. A verdade é que também não somos só nós cá, não é? Como eu vou mostrar no último slide, aquele projeto Tuning aponta para isso. Bem, era só para lembrar, mas eu vou passar a isto, que o nosso grupo, em 2005, teve cá connosco um colega da Universidade de Santiago de Compostela, o Miguel Zabalza, que chamou a atenção para isto, mas que eu não vou agora, não vou gastar agora tempo, não é? Mas que os colegas depois terão. E por acaso eu este aqui coloquei-o porque mostra as componentes básicas do método docente e que mostra as diferenças entre o que será. Não é por acaso que os nossos cursos estão organizados por ECTS, prevendo que o tempo autónomo dos estudantes é importante enquanto construção do processo de aprendizagem. E às vezes não, eu acho que nós temos mesmo não somos só nós que temos de desenvolver esta cultura, os nossos estudantes também têm de desenvolver esta cultura de responsabilização e ver que, se quiserem só limitar o envolvimento naquela unidade curricular ao tempo de aula, então pronto, não é possível terem os tais 4 ECTS, provavelmente terão apenas 2 ECTS. Isto que eu estou a dizer não é possível de fazer, mas é saber que isto... Bem, os conceitos estão aqui... eu acho que não vou dizer isto, pronto. Resumindo, portanto, se tentarmos agora ver, eu acho que estas também, que o Carlos Magalhães já disse isto, portanto, se calhar eu ia passar a uma ficha da unidade curricular. No fundo, é uma análise da planificação a partir das fichas das unidades curriculares. É isto que eu já disse, que competências são esperadas para um licenciado com este curso, que contributo tem esta unidade curricular para esse perfil de competências, que aprendizagens espero que os estudantes obtenham, que objetivos me podem indicar que essas competências estão a ser desenvolvidas. E, portanto, o que eu disse até agora não elimina os conteúdos, não elimina os objetivos. O que tem deles um outro entendimento. É importante que os nossos estudantes saibam, não é? Tenham conhecimentos. É importante que os nossos estudantes tenham conhecimentos práticos do saber fazer, do domínio da destreza, do domínio instrumental. Simplesmente essa não é a última etapa. Enquanto numa fase tradicional a última etapa eram os conhecimentos, numa fase mais moderna a última etapa eram essas questões mais instrumentais, hoje essas são
caminhos, mas estamos a caminhar para as competências e esperemos que daqui a 10 anos estejamos já até num patamar mais elevado. E, portanto, nessa lógica, os conteúdos são importantes, não apenas pelo conhecimento, mas os conteúdos são importantes enquanto resposta a esta pergunta. Que conteúdos de formação promovem o desenvolvimento de competências esperadas? E se eu fizer essa pergunta a mim própria e lhe tentar responder, provavelmente eu serei capaz de selecionar, fazer uma seleção de conteúdos mais adequada ao que se pretende. Não é? Depois, a mesma resposta. Como procederei como professor ou como professora e que procedimentos espero dos estudantes neste processo? E se eu, quando faço uma planificação, fizer esta pergunta a mim própria e tentar responder, provavelmente encontrarei uma melhor forma de prever o que será o meu trabalho como professor, ou professora, neste caso, o que será o trabalho dos estudantes. E depois, esta última, nesta lógica de que a avaliação pode ser uma aprendizagem. Enfim, portanto, aquele projeto Tuning, que aliás está a ser usado em vários países, prevê que as fichas das unidades curriculares tenham estes elementos. É o programa de estudos, o nome do módulo, não é? O nível, portanto, e nós também usamos, os pré-requisitos necessários que na nossa ficha da unidade curricular não obriga a ter, mas que o Carlos Magalhães há pouco apontou como neste sentido da proposta e que de facto era importante, porque isto é que nos permite até, é um contributo para os estudantes, que se eles não têm esse pré-requisito, têm de o adquirir, porque essa é a base para conseguirem acompanhar. E depois, o número de ECTS nós temos, as competências que queremos desenvolver também já as enunciamos, os Learning Outcomes também já as indicamos, as atividades educacionais também já as indicamos, já indicamos nas nossas fichas das unidades curriculares, nós indicamos o tempo que prevemos de presencial, de atividades de contacto, portanto já, e os processos de acompanhamento, de avaliação neste sentido do assessment, também, quer dizer, eu acho que aí não temos tanto, mas o Carlos Magalhães fartou-se de fazer propostas neste sentido. Se assim é, eu agora devia estar a apresentar-lhes uma ficha de uma unidade curricular muito boa, não é? Para cumprir isso. E só para verem que isto é mais fácil de dizer do que de fazer, se eu vou usar mesmo uma ficha das minhas. Está um bocadinho aquém disto, não é? Eu estou a usar, eu por acaso até estive para usar uma que fosse mesmo má, que estivesse má, que indicasse os objetivos com palavras erradas, e porque às vezes também com os erros se aprende. Mas depois tinha medo de expor aqui alguém e acabei por não expor. E como eu também acho que a minha não está muito bem, mas claro, pelo menos estes erros técnicos não tem, não é? O que é que tem? Nós consideramos, e isso é, de certo modo, na nossa faculdade, isso acontece, pelo menos no curso das Ciências de Educação, é que cada unidade curricular faça uma ligeira, uma frase curta que apresenta a unidade curricular. E depois, aqui foi dito, inserida numa formação de primeiro ciclo, esta unidade curricular estrutura-se em torno de duas dimensões. Uma que se prende com a aquisição do conhecimento nesta área de saber. Outra que diz respeito aos processos de formação e ao desenvolvimento de competências, de análise e de intervenção crítica, que se orientam por um paradigma, e está um termo técnico, mas que os estudantes reconceptualista, que é esta ideia de que há uma responsabilidade social da aprendizagem de mudar positivamente a sociedade. É o que este termo quer dizer. Perspectiva ao currículo e formação. Aqui, devo dizer que, olhando isto, se eu fosse estudante desta, se calhar não diz muito, devia dizer melhor, se eu seguisse este alerta que o Carlos Magalhães fosse tornar claro, esta frase devia ser usada, devia ser melhor. Pronto. Mas está lá. Depois, no quadro destas duas dimensões, os objetivos da unidade curricular são os seguintes. E estão enunciados estes objetivos em termos da aprendizagem.
adquirir saberes no domínio de conceito, prefigurar intervenções, construir um pensamento crítico. O que estes objetivos são objetivos que não indicam um desempenho. São objetivos gerais de aprendizagem, não é? E, portanto, é evidente que eles depois, ao longo do semestre, têm de ser mais pormenorizados por forma a que os estudantes vão compreender. E depois, esta unidade curricular contribui para o desenvolvimento das seguintes competências. Estas duas competências que aqui estão, evidentemente, e que até parece simples, escrever duas competências ou três, o que exigiram foi um esforço de ver quais eram as competências que se pretendiam, que estavam enunciadas no perfil de licenciados, neste caso Ciências da Educação, e, portanto, ver o que é que a minha unidade curricular contribui para estas competências. E depois, o programa, no fundo, são os conteúdos, mas isso é a terminologia que a ficha utiliza, e depois a bibliografia, os métodos de ensino. De qualquer forma, se nós tivermos em conta aquilo que há pouco o Carlos Magalhães disse, a verdade é que esta ficha nós apenas nos sujeitámos à ficha que estava, mas provavelmente esta ficha precisaria de ser trabalhada e de ser de forma a ter melhor articulação entre os objetivos, os métodos e os procedimentos de avaliação. E, portanto, devia aqui, resumindo, eu acho que ficava por aqui, e agora o resto do tempo, eu tinha mais duas fichas de unidades curriculares, mas acho que não vale a pena e mais valia dialogarmos, não é? És tu, parece que agora bem. Posso aproveitar esta ficha, mesmo na parte final, queria chamar a atenção para um pormenor que não sei se terá sido já pensado por muitas pessoas. De facto, toda a avaliação numa unidade curricular, em princípio, deve ser formatada para proporcionar uma boa aprendizagem, como já tivemos oportunidade de conversar há pouco. Ora bem, então, a avaliação, entre aspas, normal, deve conter todos esses momentos de avaliação, porventura, espalhados ao longo de todo o período formativo, avaliação distribuída, ou com alguma componente de avaliação distribuída. Eu devo dizer que tentei ao máximo que nós na UP não tivéssemos esse conceito de avaliação distribuída, mas perdi. Pronto. E tentei convencer o Carlos Magalhães a não colocar. Continua. Mas os colegas físicos não deixaram, porque disseram que não existe nada contínuo. Não, deve... Porque a avaliação distribuída empurra para uma ideia que contraria, quando acederem à plataforma, vão ver que o Carlos Magalhães já colocou aquele PowerPoint que mostrou no princípio e que esse PowerPoint tem inclusivamente a taxonomia do Bloom que é utilizada com aqueles níveis da mera aquisição de conhecimentos, a compreensão, a aplicação de conhecimentos e depois aqueles níveis de abstração cognitiva mais elevada que são a síntese e a avaliação. A síntese só se consegue obter quando se faz esta relação. Quando nós estimulamos os nossos estudantes a estudarem alguma coisa por parcelas, vamos ter agora aqui uma discussão. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Eu não estou de modo algum, nem em algum momento alguém pode dizer,
afirmar com verdade que eu terei dito Não, deve-se estimular o estudo aos bocadinhos. Não é nada disso. Mas é que eu também não estou a dizer isso. Deve haver... A própria expressão, eu também não estou a dizer isso. Nem eu me ia deve haver consigo. Uma... Ainda por cima na sua casa, nem pensar. Nem uma travaria. Primeiro não me zangava mesmo. E depois muito menos nesta casa. Esfregaram-me lá fora. Mas, portanto, é assim. Mas é que a própria expressão, avaliação distribuída, temos de concluir, eu parece, e aliás vejam-se os estudantes, pensam em parcelas, o que contraria aquilo que nós queremos, que é esta visão de síntese. Olha, pelo menos eu considero que é assim. E para além de considerar, eu devo dizer que já perguntei a estudantes e eles também consideram. Pronto. Então, passando por cima desta diferença de opinião, eu acho que deve haver uma aprendizagem contínua. Mas eu perdi e tive um mal perder. Ora, eu acho que deve haver uma aprendizagem contínua, com certeza, deve haver uma pressão contínua. Agora, a avaliação é discreta, queiramos ou não. Bom, mas pronto. O que eu queria realçar é que há um processo de avaliação a que, deixem-me chamar-lhe, é o processo normal. Mas somos forçados, em algumas situações, a utilizar uma avaliação especial. Eu refiro-me à avaliação dos trabalhadores estudantes, eu refiro-me à avaliação dos dirigentes associativos, eu refiro-me à avaliação para a conclusão de curso, etc. Ora bom, essas avaliações, esses processos de avaliação são outros, são alternativos do processo normal. Ora, é bom ter isso em consideração ao apresentar aqui na ficha da unidade curricular, mais abaixo está, qual é o processo de avaliação alternativo que deve ser definido para essas avaliações especiais. Não esquecendo que a avaliação deve verificar a existência das competências. Ora, muito provavelmente, se há uma unidade curricular que se destina a treinar o trabalho de grupo, se formos fazer uma avaliação através de um teste num momento especial, não sei se conseguimos verificar a existência dessa competência de trabalho em grupo, não sei o quê. Bom, é bom prever o processo de avaliação dito especial, pensando que é uma avaliação alternativa, deixem-me chamar-lhe, aí o termo é meu, em momento único. Momento único não significa apenas numa hora, pode ser num período estendido no tempo, pode ter um conjunto de elementos de avaliação distintos, com trabalhos laboratoriais, com realização de relatórios, com, sei lá, exposições, as mais diversas, mas não deixa de ser uma avaliação por contraposição concentrada, que é a alternativa da avaliação contínua, distribuída, dita normal. E na nossa faculdade, o facto de ela aparecer ali enunciada não é um caso único. Todos nós temos, porque o Conselho Pedagógico definiu a necessidade de se definir as formas específicas de avaliação para tornar claro para esses estudantes, nomeadamente para esses estudantes, tornar as alternativas que existem. Pois. Aqui na casa, no Conselho Pedagógico, foi tomada uma decisão em tempos, pode acontecer de uma determinada unidade curricular não ser passível de ser avaliada em momento único. E então a hipótese que há é mesmo avaliação normal, mas isso deve ser definido à partida. Mas, portanto, é muito importante que esse particular pormenor da ficha seja bem preenchido. Assim, aquilo que eu considerava que este modelo de ficha da unidade curricular, por ser assim nesta sequência, não permite visualizar esta articulação, se nós utilizássemos precisamente aquele esquema que eu mostrei no PowerPoint, que foi adaptado do projeto Tuning, em que mostrava lembram-se, que tinha aquelas articulações, facilmente se via esta relação entre objetivos,
lá nem tinha, mas, por exemplo, competências, objetivos, métodos e processos de avaliação. Torna muito mais claro, não é? Esta leitura horizontal e não esta sequência vertical. Já agora... Nós temos de ir para aqui agora. Tens de vir para aqui. Não, mas é. Eu vou ter que ir aqui. Pronto. Não, vou já agora. Passava já para as questões. É suposto que eu seja o moderador desta mesa. Cheguei tarde, vim trabalhar. Mas agora, já agora, no planeamento desta sessão, eu, o Zé Manel e a Ana, tu falaste-nos, fala-nos um pouco da, já não me lembro da matriz que aqui na Faculdade de Engenharia, o CDIO, em que aqui na Faculdade de Engenharia, eventualmente não estará, não sei se está na net, aquilo, ou é interno. Onde acontece isto que a Carlinda está a dizer. O CDIO é um conjunto de competências que um engenheiro nas diferentes áreas deverá atingir e depois tem isto definido desta forma horizontal. Podíamos falar um bocadinho disso, porque é muito interessante olhar para isso. Foi quando nós nos lembramos, quando eu me lembrei, que nós na faculdade temos o perfil e que muitas vezes o perfil podia servir do nosso CDIO. Aliás, nós temos, o perfil foi definido, as competências foram definidas tendo por referência dois aspectos. Por um lado a área e por outro lado também o grau. Ao termos por referência ao grau, evidentemente que tivemos aquelas competências definidas a nível europeu para este grau, não é? E, portanto, tem de haver esta articulação. E, no fundo, são níveis de articulação. Aquele curso foi assim aprovado, agora, cada um de nós, docente, mesmo que não estivesse de acordo, é evidente que tem de pensar a sua unidade curricular em função dessas competências. Embora é evidente que existem algumas unidades curriculares que têm como intenção, primeira, principalmente, por exemplo, criar condições de aquisição de conhecimentos básicos, de preconceitos que ainda não são de competências profissionais. Há algumas unidades curriculares têm muito essa intenção. Portanto, elas são um primeiro contributo para que depois os estudantes possam aceder a outros conhecimentos e, portanto, desenvolver outras competências. O que está ali a ser visto não é propriamente o conjunto das tais competências da IO, mas é uma lista de 10 objetivos a atingir pelos estudantes dos mestrados integrados, e isto é a transcrição do que vem no 74 de 2006, portanto, no decreto que institucionalizou os ciclos cá em Portugal. São os descritores de Dublin, salvo erro, mas de algum modo são relacionados também com as tais competências do CDIO.